Olá, nós estamos começando mais um Vale Entrevista especial eleições e hoje nós recebemos aqui em nossa sede a candidata à Prefeitura de São José dos Campos, Coronel Eliane Nicolucci, pelo PL. Muito obrigada pela sua disponibilidade, candidata. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar podendo debater ideias, apresentando o que a gente tem a pensar e um pouquinho do que somos, né? Candidata, a senhora teve a primeira experiência política em 2018, quando foi candidata a vice-governadora. Por que a senhora decidiu ser candidata à Prefeitura de São José este ano? Foi uma decisão muito bem pensada. Eu levei vários meses para poder decidir me colocar à disposição novamente. Foram dois os motivos principais que me levaram a tomar essa decisão. Primeiro foi ter vivido a vida inteira trabalhando com consequências de uma série de coisas relacionadas à gestão. A polícia, normalmente ela colhe as consequências de família desestruturada, mau planejamento público, todos os problemas de gestão, vamos dizer assim, relacionados a emprego, trabalho, saúde, acabam recaindo quando não conforme, de certa forma como demanda para a polícia. E a oportunidade da gente mexer na causa raiz, de poder mexer nessas causas para ter o resultado lá na frente, me atraiu muito, me provocou. A outra coisa foi de estar ouvindo muito jovem, muita pessoa cheia de talento, falando que o sonho é ir embora do Brasil. E quando eu pergunto por quê, fala que é porque aqui não tem oportunidades. E isso me incomoda, porque meus avós, eles foram migrantes russos e poloneses, e meu avô polonês, principalmente, ele dizia que aqui era a terra das oportunidades, que ele escolheu esse país como pátria, porque aqui o que planta dá certo, quem trabalha vai longe. E eu cresci ouvindo isso, e de repente na quarta geração eu estou ouvindo pessoas falando que querem ir embora do Brasil porque não tem oportunidade. Então a culpa é nossa, a nossa geração falhou também, a gente está deixando um mau legado. E a oportunidade de deixar um bom legado, pelo menos a começar na nossa cidade, me encanta, me deixa com sangue nos olhos. E a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito será a retomada da economia, que agora foi muito afetada pela pandemia, né? O que a senhora pensa em fazer caso seja eleita? A prefeitura, ela tem que ser parceira do empreendedor, daquele que quer investir na cidade. É claro que a gente tem que fazer isso de forma legal, moral, eticamente correta. E a lei, ela permite muita coisa. Muitas das burocracias que são criadas são administrativas, são coisas que nós mesmos criamos, né? Uma série de empecilhos. Então, a primeira medida seria desburocratizar, realmente facilitar, encurtar processo, trazer transparência, deixar a gestão mais simplificada e trazer a tecnologia para poder melhorar essa questão da gestão. No sentido assim, de encurtar prazo de alvará, encurtar prazo de licenças, habite, uma série de documentos que muitas vezes atrasam demais e causam, às vezes, até prejuízos àquele que quer investir na nossa cidade. Outra coisa é fazer um cadastro de empresas, fazer um cadastro bem completo de empresas, indústrias da nossa região, porque com esse cadastro a gente vai ter um mapeamento, a gente consegue identificar por meio deles qual é a mão de obra, que tipo de profissional que eles precisam para poder viabilizar o negócio aqui. Então, a gente tem condições de, por meio de parceria, SEBRAE, fundar, CEPAS, está capacitando pessoas nessas áreas que são, vamos dizer assim, as profissões do futuro, aquilo que o empreendedor precisa para poder investir. E também fazer a rede de, vamos dizer assim, consumidores, fornecedores, a gente gerando esses links no sentido de atrair. E investir muito vamos dizer assim, nas empresas, indústrias de tecnologia. Eu acho que essa é uma vertente interessante. Normalmente ela traz uma mão de obra mais qualificada. Então a gente consegue realmente... E a nossa área aqui, ela tem uma vocação muito boa para isso, né? Então é assim, em resumo, simplificação, desburocratização, mapeamento, fazer um bom diagnóstico, entender qual é o desejo, né, dos investidores para que a gente possa ser parceiro, capacitar mão de obra já realmente vocacionada para poder estar trabalhando e atrair empresas realmente, até por meio de estudos, né, de contrapartidas, incentivos, que realmente considerem o mérito. Então, a empresa que tem capacidade de gerar mais emprego, mais recurso aqui na própria cidade, ela teria, digamos, algum tipo de incentivo diferenciado na medida do seu mérito, né, do que ele traria de benefício para a cidade. Exato. Além da economia, caso a senhora seja eleita, quais acho que devem ser as principais prioridades da prefeitura nesse momento? Olha, andando e vivenciando
passando tantos anos, já mais de 18 anos, né, trabalhando aqui na cidade, conhecendo os problemas, a gente percebe que tem demandas que elas são constantes, elas são perenes, né? Uma delas é a saúde. E eu vejo o seguinte, a gente tem muitas pessoas reclamando que está demorando demais tempo de exame, está demorando demais consulta com especialista. E isso me espanta porque a nossa cidade tem bons equipamentos públicos, bons profissionais, tem uma rede privada muito privilegiada. Então, eu vejo que a saúde é uma prioridade, mas na vertente, no foco de saúde preventiva. Nós temos que investir na saúde preventiva, que é aquela que vai detectar já na creche crianças já com deficiência, como autismo, que vai estar trabalhando uma questão da cultura da saúde, uma educação voltada para a saúde nas escolas, e está principalmente encurtando prazos, dando celeridade a exames e consulta com especialistas. Por quê? Se a gente detectar rápido o problema numa pessoa, a gente consegue curar mais rápido, evita que o problema se agrave e que perca a qualidade de vida e fique muito mais caro lá na frente. E aí a gente precisa também, para isso a gente fazer mutirões, né? Colocar, por exemplo, nossos equipamentos para trabalhar à noite, final de semana, até que as filas vão se esgotando, até que as esperas se esgotem. E contratar também da rede privada, que nós temos essa capacidade, nós temos bons atendimentos aqui. E outra coisa é qualificar melhor o servidor, é a gente contratar médicos só onde precisa, a gente vê que há um déficit de médico de várias especialidades, então fazer essa contratação e recolocar, fazer uma gestão correta, recolocando o profissional na sua atividade. Hoje a gente vê que às vezes tem enfermeiros fazendo atendimento de balcão, e não é essa a finalidade, o enfermeiro tem que estar trabalhando na sua função. E aí a gente vocacionar, está trazendo pessoas para fazer cada qual a sua função bem feita, no sentido de que as pessoas sejam bem atendidas. E, Coronel, quais são os projetos do governo atual que a senhora gostaria de manter e quais são aqueles que a senhora não daria seguimento? Então, só antes, claro. Complementar, eu falei da saúde, educação sem dúvida é uma vertente importante, principalmente com foco na primeira infância e no ensino fundamental. E quando eu falo primeira infância, é realmente esgotar a vaga de creche. Eu tenho andado pela cidade e muitas mães afirmam para mim que continuam esperando vaga de creche. Muitas mães hoje, elas estão sendo atendidas por creche de meio período, que não atende a necessidade, elas não conseguem, não viabilizam o trabalho. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter foco. Melhorar a educação tanto no ensino fundamental, fazer contraturno, trazer uma proposta de uma escola cívico-militar, um modelo, um projeto piloto, para poder estar vendo que é uma medida que pode dar certo. Se adaptar na cidade, a gente aumenta. E trabalhar principalmente esgotar a vaga de creche e período integral. E a outra vertente que eu vejo como fundamental é a segurança. Né? Então, a gente vê que, em que pese a cidade ter bons indicadores de segurança, a percepção das pessoas não é boa. Naquele INDSAT, que é aqueles indicadores, né, vamos dizer assim, do serviço público, a gente vê que 33% das pessoas dizem que a segurança aqui é ruim ou péssima, e 36% falam que é regular. Então, isso tem muito a ver com a percepção. E quando a gente avalia essa questão da percepção, a gente percebe que as pessoas se incomodam com, às vezes, desordem. É o barulho, é o fluxo, é não conseguir dormir direito à noite. Às vezes, a falta da presença das forças de segurança nesses momentos que elas precisam. E isso a gente consegue enfrentar por meio de inteligência, gerar alternativas para esse tipo de evento, digamos, e estar trabalhando num formato de força-tarefa, integrando as forças de segurança, mais posturas, mais conselho tutelar, mobilidade urbana, guarda, polícia militar, trabalhando juntos no enfrentamento e prevenção desse tipo de evento. É a gente realmente fazer um diagnóstico, ver quais são os locais que estão dando problema e estar enfrentando nesses locais com prioridade. Agora, assim, o que eu daria continuidade, né? Pró-trabalho, por exemplo. Eu tenho no meu projeto aumentar o pró-trabalho, exatamente porque o grande desafio agora, após Covid, vai ser gerar emprego e renda para as pessoas. Então, projetos que realmente tragam o jovem para fazer capacitação, que a gente possa gerar renda, eu quero dar continuidade, né? As obras que eventualmente forem tidas como importantes para a nossa cidade, dentro de estudos, e após cumprir requisitos legais, porque eu creio que a lição de casa não está sendo feita. A gente vê Via Jaguari, Linha Verde, várias obras, elas acabaram sendo suspensas pelo Ministério Público porque não cumpriram a lição de casa, não fizeram as audiências públicas, não fizeram estudo de impacto ambiental.
Então, para a gente dar continuidade, né, a esse desenvolvimento, é preciso atender essas fases, digamos, legais que a lei exige. E aí, cumprindo, a gente vai ter a certeza de que é uma obra que realmente vai atender a necessidade da cidade e aí dar continuidade. Mas sempre fazendo um diagnóstico, sempre trazendo as pessoas à participação. Então, esse é um compromisso, assim, de dar continuidade àquilo que é bom, mas, ao mesmo tempo, corrigir coisas que a gente vê que estão travando e que geram muito questionamento. A própria questão da contratação como é que fala? Aquele contrato, a licitação internacional para ônibus, né, do transporte público, ela está gerando impugnação, foi segura, né, ela foi impedida por falta de audiências públicas. Mas por quê? As pessoas estão reclamando muito da distribuição de linhas, estão dizendo que não estão sendo atendidas. E quando a gente pensa em mobilidade, a gente tem que pensar no fluxo das pessoas, para onde elas se deslocam, quais são os horários, quais são as demandas, e procurar se ajustar o sistema a esses fluxos, inclusive com integração de modais. Esse é importante. Por isso da importância de se fazer audiências públicas de verdade, né, atender esses quesitos legais. Exato. Na eleição de 2018 houve muito um debate na questão do Márcio França ser um candidato talvez mais de esquerda e ter convidado a senhora ser um pouco mais de direita. A senhora até chegou a dizer que apoiaria o Bolsonaro no segundo turno. Queria que a senhora fizesse um balanço do governo federal nesses quase 2 anos de mandato, principalmente agora com algumas notícias mais recentes como investigações, aproximação do Centrão, enfim, queria que a senhora fizesse uma avaliação do governo federal do mandato do presidente Bolsonaro até agora, por favor. Quando houve a eleição de 2018, de fato, o Márcio França, que é um excelente gestor público, é uma pessoa que já se provou como um bom gestor, conhece gestão pública, ele tinha um plano de governo muito bom que realmente me atraiu e eu me convenci de que aquele era a melhor proposta. E trabalhei muito realmente para que isso desse certo. E quando ele me chamou, uma das primeiras coisas que eu disse a ele é que eu estava trabalhando, né, eu estaria, vamos dizer assim, trabalhando pelo Bolsonaro. Por quê? Porque naquele momento eu não queria continuidade do PT, por conta da questão da corrupção, do maior esquema de corrupção que teve. Isso é inaceitável. Então, ter a perspectiva dessa continuidade me assustava, de verdade. Então, eu trabalhei muito e na época o Márcio França falou que isso não seria problema algum, que ele respeitava a minha decisão. Então, de fato, o que eu vejo hoje, né? O governo federal ele avançou em muitas áreas, inclusive dando continuidade a obras que foram iniciadas nos governos anteriores. Isso é um mérito. A gente não vê notícia de corrupção no governo neste momento. Essa é uma boa notícia. Dizer que tudo é perfeito? Claro que não. A gente concorda com algumas coisas, discorda de outras. Mas, na minha opinião, está indo bem sim. Está fazendo coisas que... está dando sequência a coisas importantes, principalmente em obras estruturais norte e nordeste. Tem que caminhar para algumas reformas que são necessárias, que vão impactar, inclusive, o nível do município. E, assim, a gente tem que torcer muito para que o governo dê certo. Eu, particularmente, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Toda a alternância de poder eu vejo muito bem. Eu acho que é muito importante, em algum momento, a gente tenha essa alternância, consiga trazer gente com ideias novas, um jeito novo de governar. A senhora falou sobre a corrupção envolvendo o PT e tudo mais, que na época de 2018 pediu que o Márcio França não ter esse apoio ao PT, mas quando a senhora se filiou ao atual partido, que se chamava o PR, né, ele era comandado pelo Valdemar de Costa Neto, que foi condenado por envolvimento na corrupção. Além disso, o PL faz parte do Centrão, que costuma trocar cargos por apoio, liberação de emendas. A senhora acredita, como que a senhora analisa isso? A senhora acredita que houve algum tipo de contradição? Quando eu vim para a política, e olha que eu resisti muito de entrar na política, eu resisti exatamente porque a gente só ouvia falar de coisa errada o tempo todo. E aí, pesquisando sobre os partidos, a gente vê que não escapa um, que todos, absolutamente todos, têm alguém que cometeu algum tipo de corrupção e grave, ou estava envolvido em algo muito grave. Eu acabei entrando no PL por conta do convite de um amigo, o deputado federal Capitão Augusto, que hoje, inclusive, é um dos candidatos ao Congresso Federal, né? Ele realmente está querendo se colocar como presidente. E, na época, eu lendo o estatuto do partido, me agradou pelo fato de garantir liberdade de decisão para a gente que é candidato. Então, isso me deixou muito confortável. O que eu vejo é que quem fez coisa errada tem que ter respondido, tem que ter ficado preso, tem que pagar pelo que fez. E não pode ser condenado pro resto da vida. Eu acho que pagou pelo que fez, passou.
E olha, de verdade, é exatamente por isso que eu entrei na política, porque eu quero fazer diferente. Eu quero provar que é possível, sim, a gente estar na política sem estar fazendo coisa errada, fazendo a gestão como se deve. Exato, só para completar essa questão partidária, a gente ouve muito essa questão, a senhora falou de alternância de poder, e a gente tem no Brasil duas vias muito fortes do PT e do PSDB, e a senhora aceitou um convite do prefeito de Jacareí, Zé Santana, para trabalhar lá como secretário. Queria que você falasse como foi receber esse convite de um partido que também tem, né, envolvimento em corrupção, as principais lideranças hoje têm citados em denúncia, enfim, como que foi receber esse convite, como que foi aceitar esse convite do partido, e se a senhora vê algum tipo de também, ou se entra nessa mesma questão? Eu recebi convite de várias cidades da região quando acabou, né, esse meu desafio da política, e eu quis exatamente ir para Jacareí porque me disseram para não ir. Me falaram que lá estava difícil, que as coisas não iam ter dinheiro, que estava complicado. E quando me falaram, quiseram realmente assim desconstruir, dizer que a saída lá poderia me prejudicar, foi aí que eu decidi ir, porque eu gosto da encrenca, eu gosto do desafio. Eu queria pegar coisa difícil e me testar, saber se eu teria capacidade de ajudar a melhorar de alguma forma. Então eu não levei em conta a questão de partido, mas levei em conta o desafio em si. Eu queria poder fazer a diferença. E lá eu trabalhei com a Guarda Civil, Defesa Civil, fiscalização de posturas, PROCON, montando o COI, com orçamento do bombeiro e orçamento do tiro de guerra. E eu sei que ao final de 10 meses eu deixei um bom legado. É só conversar com o pessoal lá. Tá certo. Voltando então para as questões de São José, uma das principais polêmicas do atual governo foi a construção do Arco da Inovação, que custou mais de 60 milhões. Para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a obra foi feita sem estudos necessários que comprovassem se era eficaz ou não. Qual que é a opinião da senhora sobre essa obra? Eu teria priorizado coisas diferentes. A minha decisão, primeiro, a obra ela tem 10 anos de delay. É uma obra que era de 10 anos atrás e certamente não foi atualizada. Segundo, que o custo da obra no momento de pandemia, eu creio que ela não seria uma prioridade, ainda mais quando não foram feitos os estudos de impacto que deveriam, as audiências públicas da forma como deveriam, e ainda mais quando uma Universidade Federal do ABC diz que a ponte lá, o arco, não vai mais atender a demanda de trânsito já dentro de 4 anos, 2025 em tese já não comporta. Fora que já não comporta o transporte coletivo. E, na minha opinião, a prioridade para a nossa cidade é tornar o transporte coletivo bom, fazer com que as pessoas queiram andar vamos dizer assim, transporte de massa, que ele seja bom, que ele atenda. Porque a nossa cidade já está com mais de 440 mil veículos. Se continuar crescendo dessa forma, vai se tornar uma cidade poluída, sonora, poluída no ar, um trânsito muito intenso. E a gente tem que procurar realmente gerar soluções, como nos países de primeiro mundo, onde o transporte coletivo ele é o mais usado, né? Então acaba tornando atrativo. E hoje, vamos dizer assim, por 2 motivos. A ponte ela não atendeu, provavelmente um desenho diferente, mais moderno, mais espartano, teria atendido muito melhor, de repente dentro até de medidas não estruturais, fora que o custo para mim, no momento de pandemia, não foi o mais adequado dentro das escolhas das prioridades. Exato. A senhora falou da questão do transporte público, é um dos setores mais criticados por moradores. Então, até como a senhora falou, a atual concessão termina em fevereiro. De São José. De São José. Desculpa, perdão. Em fevereiro de 2021. E, ao que tudo indica, o governo Felício ele não vai conseguir concluir essa nova licitação até dezembro. A senhora, caso seja eleita, queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre as suas ideias para tentar... Então, esse é um problema que vai ficar para quem assumir. Veja, a concessão vence agora em fevereiro de 2021 e as etapas do que deveriam ter sido feitas não foram cumpridas. A gente vai ter que realmente achar novas soluções. E a solução tem que ser ouvindo as pessoas, tem que ser fazendo um mapeamento melhor da demanda, da questão de linhas, dos fluxos, horários, dias, onde as pessoas mais precisam, gerar alternativas, não só com ônibus, mas micro-ônibus, vans, fazer a integração desses diversos modais, integração dos circuitos cicloviários, ou seja, das bikes, fazer bicicletários integrados com o serviço de mobilidade de massa. Então, de repente, a gente vê em outros locais que a pessoa anda um trecho de bicicleta, coloca a bicicleta no próprio ônibus, tem condições de transportar, faz um trecho do transporte público e depois continua com a bicicleta. Então, gerar essas alternativas para as pessoas poderem ter mais vontade de usar esses outros modais. Então, vai ser um desafio, sim, e eu creio que só vamos conseguir resolver ouvindo profissionais,
fazendo um bom diagnóstico desse fluxo, dessa necessidade da cidade e ouvindo a população para construir a solução em conjunto. E, candidato, em meio à pandemia do coronavírus, São José iniciou ainda em abril uma ofensiva pela flexibilização da quarentena, chegando a se opor ao Plano São Paulo do governo estadual. A senhora acredita que o atual governo enfrentou a pandemia de forma correta? Olha, a pandemia, infelizmente, é uma crise mundial. E como crise mundial afetou, claro, o nosso país. E, infelizmente, eu sou uma especialista em gestão de crise. São duas coisas que são premissas básicas no enfrentamento de uma crise. Primeiro, estabelecer uma hierarquia de competências bem claras. Então, saber exatamente de quem é competência para quê. E cada um fazer sua parte. E a segunda coisa é estabelecer um bom sistema de comunicação, vertical e horizontal. Ou seja, falar entre essa hierarquia e a partir dessa hierarquia com todo mundo que está envolvido. E aí o que aconteceu nessa crise? Houve uma politização muito grande, houve uma briga, os dois governos PSDB do estado e daqui do município não estavam se entendendo, né? E nisso quem sofre é a população. E para piorar, quando a gente analisa uma crise, a gente tem que analisar todos os desdobramentos dessa possível crise, em todas as áreas. Foi falado muito da área de saúde, ainda assim não foi bem gerida, porque a gente vê o impacto no transporte público, da justiça obrigar a prefeitura a colocar mais ônibus, obrigar a fazer teste para o pessoal da saúde, né, que está mais exposto, corre mais risco. Eu entendo que é coisa que não precisava obrigar, isso é um bom senso até da própria prefeitura em procurar atender melhor as pessoas. Então, não houve uma preocupação no sentido de tratar melhor essa questão da saúde. A questão econômica ficou em segundo plano, diferente de outras cidades. Eu fiz uma live com a secretária da Fazenda, por exemplo, de Niterói. Lá eles fizeram um fundo emergencial que, quando estourou a pandemia, o município pôde pagar um auxílio emergencial para pessoal de artesanato, motorista de van, pessoal informal, para poder ajudar, para gastar o dinheiro na própria cidade de forma que o comércio também funcionasse. Então eles conseguiram se sustentar melhor, digamos assim, até na questão social, conseguiram ajudar melhor as pessoas. Então o impacto lá acabou sendo menor. E pensando também no impacto social, as pessoas precisam de assistência nesse momento, tanto psicológica quanto de cesta básica, e a gente vê que isso não foi bem feito. Então, eu, na minha opinião, poderia ter sido feito um trabalho melhor, considerando todas essas vertentes de análise. Eu queria voltar um pouquinho à educação. Na atual gestão aqui em São José, todas as novas vagas em creches, elas abriram em horários parciais. Né, uma questão criticada pelos pais que precisam trabalhar e aí eles queriam que fosse horário integral. Eu queria saber a opinião da senhora a respeito disso e como trabalhar nessa questão. A primeira infância é o momento mais importante da vida de um cidadão, de uma pessoa, porque é quando se constrói, vamos dizer assim, o desenvolvimento de sociabilidade, é quando se desenvolve coordenação motora, né? É quando a gente detecta, inclusive, problemas como o autismo. Então, atenção nessa fase da primeira infância, inclusive na nutrição. Essa questão da nutrição tem tudo a ver com o desenvolvimento do futuro cidadão, né? Então, quando a gente investe, e aí eu não falo que é gasto, é investimento na creche realmente período integral, com todo o apoio, com uma boa nutrição, uma boa merenda e tudo mais, a gente está investindo em cidadãos melhores para o futuro. E esse investimento tem que ser feito desde a mãe grávida, fazer realmente um bom acompanhamento, tá acompanhando todos esses passos de forma que a criança nasça, consiga depois estar sendo acolhida por uma creche, até para não ser vítima de violência. Muitas vezes essa criança acaba ficando exposta a outras formas de violência doméstica, inclusive, né? E a questão do ensino fundamental, que eu volto a falar, é prioridade, ter escola com contraturno, resgatar aqueles torneios, aquelas gincanas entre escolas, torneios esportivos entre as escolas, a gente detectar o talento, né, do esporte de base, desenvolver isso, resgatar música, fanfarra nas escolas. Qual que é o objetivo? Tirar a molecada da rua, não deixar mais a molecada à mercê do traficante, à mercê do perigo na rua. Ocupar esse jovem com conhecimento, com atividades mais saudáveis. Candidata, na eleição passada, a PM foi muito citada em discursos de políticos, né? O Dória, em São Paulo, disse que a polícia paulista iria atirar para matar. O Witzel, no Rio, afirmou que no governo dele a polícia iria mirar na cabecinha. Como ex-comandante da PM, né? Como que a senhora vê esse tipo de discurso? A senhora acredita que discursos como esses têm influência em casos recentes de violência policial? Olha, eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa polícia é uma polícia de Estado, não uma polícia de governo.
e que por isso ela segue padrões, critérios muito técnicos, tem procedimentos operacionais padrão muito claros, tem diretrizes muito claras, as escolas de formação são muito firmes no treinamento, no ensinamento de técnicas policiais, uso progressivo da força, proteção aos direitos humanos, sempre no sentido de privilegiar a vida, né? E, então, esse tipo de discurso é discurso politiqueiro, me desculpa, não é um tipo de coisa que cabe. No momento de hoje, as nossas instituições, polícia, guarda, elas precisam ser muito bem treinadas, muito bem capacitadas, atuar dentro da lei. Elas são mediadoras, elas são, vamos dizer assim, garantidoras da ordem e não causadoras do caos. Então, é uma loucura falar uma coisa dessa. O gestor público, ele tem que fazer com que todo o equipamento público, todos os seus servidores, colaboradores, eles trabalhem em prol das pessoas e não contra a vida. Então, é gritante para mim. Eu acho que é uma coisa que, primeiro, não bate com aquilo que a polícia defende, aquilo que a polícia ensina, e segundo, que não bate com as expectativas da comunidade. A segurança não é só polícia na rua. Segurança, ela se faz por meio de níveis de controle social. E a prefeitura, dentro da sua responsabilidade, que envolve iluminação, cuidar dos bairros, fazer um bom planejamento urbano, gerar emprego, cuidar das famílias, cuidar do social, cuidar da educação, ela está construindo a prevenção primária da violência ali. Então é esse o papel, não falar para a polícia matar ninguém ou usar da violência. Isso é uma coisa que tem que ser muito técnica, muito pautada em aspectos técnicos de legalidade. Candidata, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Se a pudesse passar suas considerações finais, falar um pouquinho para a gente desse período de campanha, por favor. Bom, está bastante intenso. O nosso desafio é estar nos apresentando para as pessoas realmente, dizer que durante mais de 30 anos, eu me preparei, cuidei da gestão pública. Me especializei, inclusive, em gestão pública, fiz doutorado na área da segurança pública, especialização na parte de gestão de crises, emergências. Eu sou uma joseense, assim, de coração, tenho paixão pela nossa cidade e eu quero muito ser prefeita aqui da cidade para fazer uma forma de governar diferente. Governo em rede, gestão democrática, absoluta transparência, realmente governo à vista, dados à mostra, trabalhar com total transparência, uso da tecnologia a favor do cidadão, dos serviços e, acima de tudo, humanização dos serviços públicos. Eu acho que hoje as pessoas precisam de menos concreto e mais pontes entre pessoas. Realmente a gente promover essa aproximação, fazer com que o governo sirva, não perca nunca a missão de servir as pessoas. Bom, candidata, muito obrigado pela participação mais uma vez, obrigado a vocês que acompanharam também. Nós estivemos aqui com a candidata à Prefeitura de São José dos Campos, Coronel Eliane Nicolouk, pelo PL, e continuamos aqui com o nosso Vale Eleições. Até a próxima.